Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia, ao longo desta semana, nós vimos na primeira leitura alguns textos do livro do Deuteronômio e agora nós estamos no livro de Josué. Qual foi a importância de ouvirmos para aqueles que participam da Santa Missa todos os dias, mas para os que não participam todos os dias, eu atualizo rapidinho. Qual a importância do Deuteronômio para nós, como novo povo de Deus, igreja conquistada por Jesus Cristo, mas qual era a importância para o povo judeu que escutava aquelas direções? O livro de Deuteronômio, a lei, serviria para recordar aquele povo dos grandes feitos que o Senhor havia realizado no tempo que eles foram escravos no Egito, depois foram libertados, no tempo em que eles caminhavam no deserto e ali Deus providenciava o alimento no momento necessário. Até mesmo quando esse povo passava por murmuração, Deus ali estava presente. O livro então servia para recordar a presença. Também nós, em todos os momentos da nossa existência, devemos recordar a presença. Que presença? A presença de Deus. Onde Deus está presente? Deus está presente apenas aqui no momento que nós celebramos a Santa Missa? Claro que, por aproximação, esse é o momento de maior presença de Deus, a Santa Missa, ou quando nós nos colocamos em oração, o que não significa que Ele está ausente quando você sai das portas do santuário. O que não significa que Ele está ausente na vida daquele que acompanha de casa agora. Não está aqui na frente do altar do Santo Sacrifício, não está diante do sacrário que nós temos aqui no santuário. Aqui é uma presença mais forte, mas o fato de existir lugares com a presença mais forte de Deus não exclui a presença de Deus nos outros lugares também. Chegando no livro de Josué, sabemos que Moisés não entrou na terra prometida e aquela geração que ficou 40 anos rodando ali. Então o Egito morre no deserto e não entra na terra prometida. Como o Egito? Em que sentido o Egito? O Egito que ficou no costume daquele povo, aquele povo que tinha desejo de voltar para, mesmo na escravidão, estava bom, a gente é escravo, mas nós temos carne, nós temos cebolas, pepinos, então temos coisas boas também. Então aquele povo que tinha saudade da escravidão, que tinha saudade dos costumes do Egito, não entra na terra prometida, porque a terra prometida é a terra da novidade, das coisas novas realizadas por Deus. E com a presença de Josué, nós percebemos que não fica apenas como história, que os grandes feitos de Deus não apenas se atualizam, mas para dizer o quê? Deus continua presente com esse povo novamente. Vimos antes de ontem o texto em que eles atravessam o Rio Jordão e tudo, para dizer o quê? Se trata apenas de uma comparação. O mesmo que abriu o Mar Vermelho agora abre o Jordão também, os sacerdotes ali com a arca, e as águas desse lado
param como uma barreira, as que estão aqui na frente descem. É só para isso? Só para demonstrar um feito extraordinário? Não, é para demonstrar a presença de Deus, que Ele continua agindo no povo que age com fidelidade. E assim nós chegamos no texto de hoje, com essa palavra convicta de Josué: irmãos, temei o Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servia ao Senhor. Mesmo uma geração inteira tendo se acabado no deserto para que o Egito ficasse ali, ainda tinham alguns com vícios, com costumes idólatras, que estavam cultivando ídolos. Ídolos você cultiva externamente, você escolhe alguma coisa e coloca no lugar de Deus. Às vezes você coloca uma pessoa que todo o seu coração se inclina muito mais para essa pessoa do que para Deus. Sei lá, até os artistas são chamados de ídolos, mas alguns colocam os artistas como ídolos mesmo, mas pode ser qualquer outra pessoa. Ou pode ser qualquer outra coisa, pode ser sua empresa, suas finanças, né? As cifras no banco, não sei, pode se tornar um ídolo externo. Mas o pior tipo de idolatria é a do coração que se decide pelo afastamento de Deus, que se decide pela infidelidade. E viver afastado de Deus é viver cultivando ídolos. Então, servir a Deus com o coração íntegro, inteiro, sem hipocrisias, como diz Josué ao povo, com o coração sincero, logicamente vai precisar de sua parte, de minha parte, que renunciemos a algumas coisas. Ídolos externos e aqueles que você cultiva no seu coração. Aqueles que você sabe que já deveria deixar de lado, ter abandonado, mas não abandonou até hoje. Talvez esse ídolo seja uma forma, ou seja um pecado, que você insiste em mantê-lo e permanecer nele, que só você sabe, ninguém sabe, nem seu confessor. E ele vai cultivando, crescendo no seu coração, tomando todos os espaços, e à medida que ele vai tomando os espaços, Deus, que permanece sempre presente, jamais está ausente, fica neutro, mas porque você não o acolhe, porque nós não permitimos que a graça dele nos mova, porque nós não caminhamos nessa certeza que Josué diz: quanto a mim, eu e minha casa, nós sim serviremos ao Senhor. Servir a Deus com inteireza, meus irmãos e minhas irmãs, e de coração sincero e aberto, sem hipocrisia, também deve ser o nosso empenho de cada dia, o empenho de agora, mas de todos os dias também. Isso nós aprendemos com Josué, mas também podemos aprender e colher dele o desejo de conservar a aliança. Só se conserva a aliança com Deus na fidelidade. Só se conserva a aliança no desejo de ser verdadeiro a cada dia e no momento em que assumimos a responsabilidade no relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus não é um faz de conta. Nós não podemos viver de faz de conta. A participação nessa Santa Missa não é um faz de conta. Ligar a TV Canção Nova para ouvir a missa e depois continuar com os deuses estranhos, quase que equivaleria a viver de faz de conta. Eu finjo que sou, mas não sou. Finjo que sou cristão, mas não sou. Finjo que sou convertido, mas não sou. Finjo que tenho experiência com Deus, mas não sou. Finjo que sou discípulo, mas não sou. Não sou nada. Na verdade, o que eu quero é ser escravo. O que eu quero é voltar para o Egito.
O que eu quero é manter os costumes antigos. O que eu quero é manter a vida velha. O que é a vida velha? Uma vida longe de Deus. Uma vida sem Espírito. Uma vida sem a ação do Espírito Santo. E nós podemos viver assim porque nós somos o novo povo de Deus, conquistado. Povo trinitário. Podemos manter nossa espiritualidade de relacionamento com o Pai, com o Filho que se encarnou, que nos compreende, que assumiu a nossa humanidade, que tem um coração sagrado, que compreende o nosso coração, que entende de humanidade, a humanidade verdadeira, a humanidade perfeita. Quando eu falo de humanidade aqui, eu não estou falando dos nossos limites, eu estou falando da humanidade em Cristo, aquilo que é ser humano, dos que se aproxima de quem precisa, que a vontade está em total consonância com a vontade de Deus, não tem separação. A vontade humana de Jesus não caminha diferente do que é a vontade divina. Então isso é o verdadeiro homem, essa é a verdadeira humanidade. E é para isso que Deus nos chama. E nós podemos fazer isso, nós podemos caminhar assim. E o Espírito que nos conduz, que nos direciona. Assim, somos direcionados para o Evangelho de hoje, em que os discípulos repreendem essas crianças que tentam aproximação. Elas querem se aproximar de Jesus, os discípulos funcionam ali como que aqueles que, ao invés de tentar e fazer com que as pessoas se aproximem, faz com que elas se afastem. O que este Evangelho tem a nos ensinar? Por outros relatos evangélicos, nós vimos que as crianças, naquele episódio da multiplicação dos pães, fala quantos tinham? 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então não tinha, nem entrava nas contas, assim. Então não tinha muito valor. O que Jesus quer nos dizer apresentando e acolhendo crianças, impondo as mãos sobre elas, no Evangelho de hoje? As crianças foram privilegiadas, mas aqui não se trata apenas de entender a palavra como que o reino dos céus é para as crianças. Não, o reino dos céus é para aqueles que são como crianças. E o que tem de tão especial e específico nas crianças que faz com que Jesus as acolha, permite com que elas se aproximem? Então nós podemos pensar algumas. Então trata-se de acolher os que se aproximam. As crianças se aproximaram e Jesus permitiu. Irmãos e irmãs, eu, você, nós temos nos aproximado de Jesus? Temos dado esse passo em nossa caminhada, em nossa vida? Podemos responder. Será que nós temos? E se temos nos aproximado, como nós temos nos aproximado de Jesus? O que temos feito para isso? Aqui está um grupo de pessoas que estão se aproximando de Jesus. Também aqueles que estão escutando a palavra em casa. Como é que nós nos aproximamos de Jesus? O que podemos fazer para nos aproximarmos de Jesus? Eu me aproximo de Jesus no dia a dia? Eu me aproximo de Jesus na oração? Eu tenho ajudado as pessoas a se aproximarem de Jesus? Ou eu tenho ajudado as pessoas a se afastarem de Jesus, como os discípulos fizeram no Evangelho de hoje? Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? E o que devemos aprender das crianças? Devemos aprender a simplicidade, dependência. As crianças dependem dos pais, nós precisamos depender totalmente de Deus. A confiança, a sinceridade. Jesus não rejeita aquele que o busca de coração sincero. Também devemos aprender a sinceridade além da confiança. Mas a capacidade de perdoar logo. Já viram? Crianças, quem tem criança em casa, ou que tem algum sobrinho, parente, amigo, ou que trabalha com crianças, sabe? Você vê que num instante elas estão brigando, deu 2 segundos, já estão bem,
novamente. Que o Senhor nos conceda, ao final desta homilia, nesta Santa Missa, tudo aquilo que o agrada nas crianças, tudo aquilo que Jesus olha nas crianças e é agradável para Ele, que Ele nos conceda neste dia também. A confiança, será? A simplicidade, a capacidade de perdoar, a capacidade de se aproximar de Jesus sem medo das barreiras. Então, irmãos, nos aproximemos de Jesus. Convido você a rezar por uns instantes no final desta homilia. Você pode fechar os seus olhos e você mesmo dizendo para Jesus do desejo que você tem. Primeiro, o desejo da fidelidade, como vimos na primeira leitura, todos esses trajetos, a resposta de Josué, mas também a ação de Deus na vida dele. E este exemplo das crianças que se aproximam. Eu, Jesus, quero me aproximar de Ti pela oração. Eu quero ser um homem de oração, porque a oração me aproxima. A oração me faz crescer em espiritualidade. A oração me faz ser um homem mais de Deus. Quem reza nunca está só. Quem reza não está sozinho. Quem reza tem a presença, porque além da companhia de Deus que ali está sempre, se une a tantos outros que talvez estejam rezando pela mesma intenção. Aqui entra a intercessão que muitos vão refletir no dia de hoje, neste acampamento. Por isso que o ser igreja compreende comunhão de vidas. Aqui nós estamos em comunhão de vidas agora. Agora nós vivemos a comunhão da oração, nós rezamos juntos, pedindo esta graça da permanência de Deus conosco. Senhor, a Tua graça nos conduza, a Tua graça nos direcione para que sejamos homens e mulheres segundo o Seu coração. E nessa certeza, Senhor, nesta grande verdade, que permanecendo contigo, caminhando na Tua presença, fazendo a Sua vontade, não ficamos abandonados. Jesus não rejeita quem o busca de coração sincero. Assim seja a nossa oração hoje, mas assim seja a nossa oração em toda a nossa existência. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.